Consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Você sabia que, segundo o Atlas Mundial da Obesidade, até 2030, metade da população adulta do planeta deve ter obesidade ou sobrepeso? Aqui no Brasil, 1 em cada 3 adultos já convive com a obesidade, que é uma doença crônica que muitas vezes exige tratamentos com medicação ou cirurgias. E entre as opções de tratamento que inclusive viraram febre, estão as chamadas canetas emagrecedoras, como o Ozempic, por exemplo. Mas agora a venda desses medicamentos passa a exigir que a receita médica fique retida na farmácia, segundo a nova determinação da Anvisa. E tem mais novidade também vindo por aí. Uma nova caneta, o Mounjaro, acaba de chegar também às farmácias aqui do Brasil, com promessa de ser ainda mais eficaz para o emagrecimento. Mas afinal, como funciona o uso dessas medicações? São seguras? Quais os riscos, os benefícios e como emagrecer de forma saudável? Para falar sobre todos esses aspectos, recebemos aqui a nutricionista doutora Renata Araújo e também a endocrinologista doutora Elaine Dias. JK, sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutora Elaine, para a nossa conversa começar, eu queria que você explicasse um pouco para a gente por que para algumas pessoas é tão difícil ou até mesmo demorado, né, esse processo todo de emagrecimento. Muito obrigada pelo convite. E obesidade, o mais importante é saber que a obesidade é uma doença crônica, muito complexa e recidivante, tá? Isso é muito importante ficar claro para todas as pessoas. E as pessoas que estão obesas, elas não têm culpa de estar nesse estado, tá? Isso também é muito importante, tá? Porque é uma doença extremamente complexa e uma vez que você tem um excesso de adiposidade, porque hoje em dia a gente está mudando até os termos, tá? Teve um estudo publicado no Lancet, no início desse ano, que a gente está mudando a classificação da obesidade muito além do IMC. Não sei se vocês já conversaram sobre isso, né? Aqui no Jovem Pan Saúde. E aí a gente avalia a adiposidade, no excesso de adiposidade. E onde está localizado essa adiposidade? Se está localizada na região visceral, ou seja, no abdômen, uma adiposidade que a gente fala ectópica, é uma adiposidade muito difícil de sair, porque ela produz hormônios, causa alterações metabólicas, alteração no metabolismo basal, causa alterações metabólicas no metabolismo dos lipídios, né, colesterol, LDL colesterol, HDL colesterol, triglicéridos, causa alterações no metabolismo da glicose, então aumenta a insulina, essa própria resistência insulínica dificulta muito a perda de peso, o emagrecimento saudável, alterações na glicose, causa diabetes. Então, assim, obesidade é muito difícil você emagrecer. Eu falo com meus pacientes que é um desafio diário e a gente tem que montar estratégias, porque à medida que a gente vai emagrecendo, inclusive, a cada 1 quilo que a gente emagrece, aumenta a nossa fome a cada praticamente 100 calorias por dia e diminui nosso metabolismo 30 calorias por dia. Então, assim, é contra a natureza emagrecer, entendeu? E te falo mais, emagrecer é difícil e se manter magro para sempre é mais difícil ainda. Eu faço uma analogia que é como se você estivesse subindo a escada rolante do lado contrário. Se em algum momento você para, você desce essa escada rolante e aí a gente tem que subir de novo. Por isso, doutora Renata, por todos esses aspectos, né? É muito difícil a pessoa conseguir sozinha, com uma alimentação, por exemplo,
emagrecer o que ela, enfim, ela pretende. Às vezes, claro, precisa de um acompanhamento médico, precisa de um medicamento, precisa de uma cirurgia. Não é simplesmente vou parar de comer, vou diminuir aqui as minhas refeições e vou conseguir emagrecer. Eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar, aproveitar a doutora Elaine aqui, que a gente não pode ter preconceitos no tratamento. Então, é claro que quando a gente fala de emagrecimento, mudança de estilo de vida como alimentação e atividade física, segundo os guidelines de obesidade, é o básico. Sem isso, a gente não consegue. E claro que vão ter alguns pacientes que vão precisar da medicação. Então, a gente não pode ter esse estigma de que quem precisa da medicação não está se esforçando direito, porque emagrecer não é só força de vontade. Lembrar que a obesidade é um mecanismo muito complexo de genética, comportamento e ambiente. Então, a gente vive num mundo cheio de ultraprocessados, com muitas ofertas milagrosas para emagrecer. Então, o que a gente precisa primeiro acho que um time multiprofissional, de um endocrinologista para avaliar a necessidade da prescrição medicamentosa, de um nutricionista para encontrar a melhor dieta, e aí vem, acho que a principal pergunta também, qual é a melhor dieta? Né? De fato, existe mesmo uma dieta específica para cada tipo de organismo? Eu lamento informar, frustrar um pouco nosso pessoal que está com a gente, mas não existe uma dieta padrão ouro que a gente fale assim, olha, essa é a dieta que mais vai emagrecer. A melhor dieta é aquela, eu nem gosto tanto da palavra dieta, mas a gente usa como um jargão. Sim. O melhor padrão alimentar é aquele que você consegue seguir a longo prazo, em déficit calórico. Quando a gente, claro, tem vários estudos que falam sobre diversas dietas, mas são pontuais para melhorar perfil lipídico, para melhorar a glicemia, mas para emagrecimento, o que a gente tem de evidência científica é o déficit calórico. E o ponto X dessa questão é como manter esse déficit calórico a longo prazo. E aí a gente vê um monte de coisa na internet que esse é o perigo. Vai funcionar por 2 semanas, mas como é que vai ser isso depois? Já que a gente está falando de um processo que vai demorar meses e anos esse tratamento. Né? Por isso que quando a dieta ela é muito restritiva, a pessoa consegue fazer por um tempo, ali 1 semana, que seja porque ela está ali nesse ânimo, né, nessa vontade de querer atingir o peso que ela considera ideal, mas não consegue passar ali dessa 1 semana, porque restringe demais, e aí na próxima semana ela já está voltando com os hábitos que ela já tinha anteriormente. E provavelmente com hábitos emocionais um pouco piores, porque imagina, eu adoro chocolate. Se eu ficar muito tempo sem comer chocolate, naturalmente eu vou pensar, nossa, agora eu vou compensar tudo que eu não podia comer antes. Comer de uma vez só. A gente come de uma vez só. Então, por isso que olhar o nosso comportamento frente à alimentação também faz parte desse tratamento da obesidade. E, doutora Elaine, como que a pessoa consegue ter essa consciência de que ela precisa, de fato, buscar ajuda médica, porque sozinha ela não vai conseguir, né? Muito provável que não. Então, assim, nessa nova classificação, eu acho que eles foram extremamente assertivos, porque tiraram o IMC de cena e viram que aqueles pacientes com excesso de adiposidade e que tem o excesso de adiposidade clínica, né, o paciente que já está sofrendo com as consequências da obesidade, né, por exemplo, artrose, apneia do sono, falta de mobilidade, aí tem as questões também endocrinológicas relacionadas a alterações hormonais, que a obesidade, sim, a gordura visceral causa várias alterações hormonais e metabólicas. Então, assim, essas pessoas que estão sofrendo com isso, normalmente procuram, né, assim, normalmente, tirando o estigma, porque eu acho que é o mais importante que a doutora Renata falou aqui, é tirar esse estigma e o preconceito e as pessoas se sentir bem procurando ajuda médica e nutricional, que é extremamente importante, né? A ajuda do endocrinologista junto com o nutricionista, esse tratamento multidisciplinar e um tratamento extremamente acolhedor, porque a gente vai cuidar desse paciente para sempre.
E cuidar também da cabeça, né? Da cabeça. Aí é muito interessante o que a doutora Renata falou, que é a questão de dietas restritivas, né, que depois você compensa, que dietas restritivas, né, tem vários estudos mostrando que é a principal causa de transtorno de alimentação, transtorno, né, de compulsão alimentar periódico, que é o transtorno alimentar mais comum, mas também outros transtornos, né, tipo bulimia, anorexia nervosa. Então tem que ter muito cuidado com a internet, né? A internet realmente vende milagre. E quem está sofrendo com a obesidade, ela quer um milagre, porque ela sofre muito com esse estado. E é essa promessa, né, que a gente vê na internet, seja de dieta ou, enfim, as canetas que a gente vai falar daqui a pouquinho, elas prometem essa rapidez que ali no dia a dia a gente não vai ter, né, só com alimentação, com exercício físico. Sim, a gente lida muito em consultório com essa necessidade de urgência para o tratamento da obesidade. Seja para, no caso da doutora Elaine, talvez, doutora Elaine, vamos aumentar a dose, alguma coisa, o próprio paciente sugerindo, ou no meu caso também, Renata, eu quero a melhor dieta, mais restritiva para eu conseguir emagrecer já. Só que a gente sabe que isso não vai ser sustentável a longo prazo e no caso da medicação também vai ter consequências importantes. Né? Sem sombra de dúvidas. É muito importante essa conexão entre o endocrinologista e o metabologista com a nutricionista, porque assim, a gente vai passar um medicamento que vai dar saciedade, saciação, vai diminuir a fome, mas é muito importante ele ter uma ingesta adequada de proteína para não perder o que é muito valioso no nosso corpo, que é o músculo. Agora, falando um pouco desses medicamentos, né, e do imediatismo que a gente falou no começo do programa, né, surgiram nas redes sociais, né, as famosas canetas emagrecedoras, né, todo mundo já deve ter ouvido pelo menos uma vez ali na vida, Ozempic, Wegovy, e tem uma nova canetinha aí que chegou também oficialmente esse ano no Brasil e se tornaram de fato cada vez mais populares por causa dos efeitos na perda de peso. Inicialmente foram aprovados para o tratamento da diabetes tipo 2. Essas canetas são amplamente usadas agora para tratar obesidade. Mas o uso indiscriminado com o objetivo apenas de emagrecer pode provocar efeitos colaterais, como náuseas, vômito, fadiga, prisão de ventre, dor abdominal. E a fama desses medicamentos se dá justamente pela forma como eles atuam no organismo. Um estudo recente, inclusive, diz que o Mounjaro, que é essa nova caneta que chegou no Brasil, ela é mais eficaz para a perda de peso do que as outras duas, né? O Ozempic e a Wegovy. Doutora Elaine, explica pra gente como que funciona o tratamento. A gente até trouxe, né, algumas pra gente demonstrar aqui, como que ela funciona e como que funciona no organismo de quem usa, né? Vamos lá, eu vou começar com a primeira, né? Essa é o a mais antiga. Exatamente, essa é o Ozempic, o Wegovy, também é da mesma indústria da Saxenda e da Victoza, tá? Que é um agonista do GLP-1. E essa aqui é a mais nova, recente. É a mais nova, recente, né? A Mounjaro, que aqui no Brasil, essa canetinha dose única, né? E elas funcionam da mesma maneira? Por que esses estudos mostram que essa nova tem um efeito melhor? Pelo menos promete aí. Não, promete, de fato é melhor. Vamos lá. Tanto o Ozempic como o Wegovy é uma substância que chama semaglutida, que a doutora Renata já falou, inclusive, que é um agonista de um receptor do hormônio chamado GLP-1, tá? É extremamente, esse medicamento é um medicamento extremamente seguro e é um medicamento que vai muito além do peso, tá? Então essa questão de canetas emagrecedoras, eu acho que seria muito interessante, desculpa, né, me dê liberdade para isso, mas já estou falando, a imprensa mudar esse termo, porque são medicamentos extremamente estudados, são medicamentos, por exemplo, a semaglutida tem estudos mostrando que diminui 20% a possibilidade de um evento cardíaco, diminui 30% a fibrose, porque quando a gente tem
obesidade, né, o excesso de gordura visceral, a gente tem uma situação que chama esteatose hepática metabólica, pelo excesso de gordura visceral. Diminui a fibrose, aqueles pacientes podem estar se tornando cirrótico, evoluir com câncer de fígado. E a semaglutida se mostrou no estudo Essence que diminui a fibrose, diminui a possibilidade de você ter um câncer de fígado. Olha que maravilhoso isso. Diminui a possibilidade de você evoluir com diabetes, as complicações de diabetes, diminui de ter um estudo chamado FLOW, que diminui a possibilidade de você ter uma essência renal. Então, assim, são medicamentos extremamente, é muito além do peso, tá? Então, assim, são canetas que ajudam no processo de emagrecimento, sem sombra de dúvidas, mas ajudam em tudo mais, entendeu? E muito mais. Então, a semaglutida, ela é um agonista de apenas um receptor, chamado GLP-1. Tá? Já o Mounjaro, né, que é a tirzepatida, ele é um agonista de 2 receptores, o GLP-1 e o GIP. Então, tem uma ação muito parecida com a semaglutida, né, que é o agonista do GLP-1, porém o Mounjaro, por ter mais esse agonista de receptor, o GIP, e são receptores que também têm tecido gorduroso, ela é mais potente, de fato. Tanto que o estudo mostrou que, né, a semaglutida na dose de 2,4, que é a maior dose atualmente, né, liberada pelo mundo, o FDA, aqui no Brasil e tudo mais, ela causa uma perda de peso de mais ou menos 13,7%. Já o Mounjaro, né, que é a tirzepatida, causa uma perda de peso mais ou menos de 20 e poucos por cento. Então, realmente, o Mounjaro é muito mais potente, tá? Mas ambas são excelentes, cada uma com sua indicação, né? O Mounjaro, ela veio, né, para o Brasil ainda numa dose de 2,5 e 5 miligramas, que são as doses para diabetes, mas a gente sabe que doses maiores, 7,5, 10, 12,5, 15 miligramas, são excelentes também para perda de peso. A doutora Elaine falou da palavra indicação, né, doutora Renata? Eu queria que a gente falasse a respeito disso, porque se popularizou e as pessoas não procuraram a indicação para fazer uso dessas canetas. E daí o problema, né? E aí as canetas dão aquela saciedade na fome, a pessoa não consegue comer e acha que tá tudo bem, vai emagrecer enfim, ali o peso que ela gostaria, só que depois não vai conseguir ficar durante muito tempo usando o medicamento e nem com esses efeitos colaterais que a gente citou. Quando a gente fala de tratamento de obesidade, é importante a gente lembrar que são 2 fases. A primeira, que é do emagrecimento em si, e depois a mais difícil, que é a manutenção do peso perdido. Perfeito. Nessa fase de emagrecimento, vamos botar assim que tem a parte fisiológica, né? O medicamento, a semaglutida, é um hormônio que, quando a gente já produz semaglutida, então, quando a gente se alimenta, no intestino tem umas bandeirinhas assim que falam, olha, chegou alimento aqui. A gente produz esse GLP-1 naturalmente, vai atuar no cérebro e ele vai trazer saciedade. Então, o medicamento, ele acaba reforçando esse mecanismo que já acontece no nosso corpo. Claro, estamos falando de uma medicação que vai trazer muito mais potência a essa saciedade. Então, a pessoa, naturalmente, ela vai comer muito menos. Além disso, ela tem fatores sociais, que são assim, nossa, Renata, você está emagrecendo, que legal, são motivacionais. Então, a pessoa, ela fica mais, uma palavra muito usada, tô no foco. Estou no foco para poder emagrecer. Então, temos esses aspectos fisiológicos e motivadores que vão fazer com que a pessoa emagreça. E aí vou imaginar que ela não teve orientação, nem do endocrinologista, também não está sendo acompanhada por um nutricionista, ela para essa medicação. A fome vai voltar. Tanto a fome fisiológica, que ela não sabe reconhecer muito bem, quanto a fome emocional, que ela não sabe se ela está entediada, se ela está nervosa, ou se ela quer só um docinho. E esses sentimentos, essas fomes começam a se confundir. E aí vem o reganho. Então, muitas vezes, esse reganho ele vem do
momento que ela não aprendeu a se alimentar de uma forma adequada. E nesse momento que ela está em uso da caneta, é o momento ideal para ela aprender a se alimentar de forma correta. E depois que ela parou o uso, ela vai ter esse efeito sanfona, né? Que ela vai ter emagrecido de fato, porque o medicamento vai ajudar nesse caso. Mas aí quando ela parar, ela vai voltar a ter fome, vai comer como ela comia anteriormente ou até mais e vai voltar a ganhar o peso. E tá aí também um problema, né? Sim, sim. O efeito sanfona, ele é decorrente de restrição calórica. Restrição calórica excessiva, depois você abre margem para comer muito mais, seja ele forçado, que a pessoa, por livre e espontânea vontade, vai fazer essa restrição calórica, ou pelo uso do medicamento, que vai tirar a fome também. Então, por consequência, ela vai ingerir menos calorias. Essa restrição calórica, somada a depois um excesso de consumo, que ela provavelmente não aprendeu a se alimentar, vai sim trazer esse efeito sanfona, que acaba trazendo danos metabólicos e também emocionais, porque a pessoa ela fica desestimulada. Eu não aguento mais, lá vou eu para mais uma tentativa, mais uma dieta. Eu já vou no consultório, eu sei o que a doutora endocrinologista vai falar, eu sei o que a doutora nutricionista vai falar, eu não aguento mais. Então, é por isso que a gente falou, a doutora Elaine comentou muito bem, de um tratamento acolhedor. Não é só prescritivo, seja do medicamento ou da dieta, mas é que a gente consiga entender esse paciente, trazendo ali uma mudança de comportamento também. Doutora Elaine, todo paciente vai poder usar as canetas, por exemplo, ou dependendo do caso, de cada caso, né? Às vezes nem a caneta será preciso, você consegue adequar com uma dieta ou com um remédio, por exemplo? Nem todos precisam, tá? A gente tem outros medicamentos que também são sacietógenos, que diminuem muito a fome emocional, que a doutora Renata falou, que é a fome hedônica, né? Que é a fome do sistema límbico, que a gente fala, porque a gente tem vários tipos de fome, mas assim, vou tentar resumir, né? A gente tem a fome fisiológica, que é a fome hipotalâmica, fome de verdade, que né, dá uma dor no estômago, né? Sabe quando está reclamando, é a fome fisiológica, e a gente tem a fome emocional. Que é o preciso de um doce agora. A fome por recompensa, eu preciso de um doce, eu mereço, né? Que é a fome mais desafiadora. Tô feliz como. É aquela fome que dá 8 horas da noite no sofá, assim, nossa, mas eu trabalhei o dia inteiro. Exatamente. E depois da menopausa em mulheres, piora muito essa fome emocional, sabe? Então a gente primeiro tem que identificar, né, o paciente, que tipo de fome, qual que é o hábito alimentar dele, né, qual que é o comportamento, a gente fala muito hoje de comportamento alimentar, e aí a gente direciona o medicamento. Eventualmente, sim, a gente associa, né, agonistas, né, de GLP-1 e GIP, ou só o GLP-1, né, a gente associa esses medicamentos com outros medicamentos que têm mais ação central, sabe? E hoje lançou no Brasil ano passado um medicamento que é excelente justamente para essa fome emocional, esse hábito beliscador, essa fome hedônica, né, de recompensa. Eu queria só fazer um comentário, né, de uma pergunta que você fez para a doutora Renata, que assim, é uma pergunta recorrente no consultório, eu acredito que seja para a doutora Renata também. Quando eu vou parar o medicamento? Pois é. Quando eu vou parar o medicamento, tá? Quando eu vou parar? Por isso que tem que ter indicação adequada do medicamento, porque uma vez que o paciente tem obesidade clínica, eu pergunto para ele, qual tipo de tratamento que você quer dar continuidade? Tá? Se você é uma pessoa que não consegue fazer muita atividade física, um planejamento alimentar, né, uma pessoa que não consegue monitorar seu peso, eu te indico continuar com o medicamento. A gente pode até reduzir a dose, mas você tem uma doença crônica. E aí obesidade leva para a vida toda? Sem sombra de dúvidas. Quando você é hipertenso, você para o medicamento? Não.
Se você parar, você volta com a pressão alta. É o mesmo raciocínio, E aí o perigo da automedicação, porque a pessoa que compra ali uma caneta na farmácia, anteriormente, né, tinha-se essa possibilidade. Hoje em dia, com a mudança na regra, a pessoa precisa ter a receita mesmo de fato. Mas ela ia lá na farmácia, comprava, emagrecia ali o suficiente que ela queria, até para alguma ocasião. Exatamente. Parava de tomar sem orientação médica e principalmente sem orientação nutricional. Uma pessoa que já é magra, não tem indicação alguma, só está com gordurinha localizada, vai lá, compra na farmácia, se auto-aplica. O que acontece sem orientação nutricional? Vai perder só músculo. Músculo e água. Aí a possibilidade de ter um reganho do peso muito grande, a possibilidade dela se tornar obesa no futuro é muito grande. É uma pessoa que era magra, que não tem nenhum problema clínico, ela vai lá por questão de gordura localizada, estética, se automedica e daqui a pouco engorda pra caramba. Porque, não sei se vocês lembram, eu falei no início aqui, quando a gente perde 1 quilo de peso, aumenta a fome em 100 calorias. E diminui o metabolismo basal em 30 calorias. E se a gente perde músculo, piora isso. Entendeu? Tem risco dela contrair algum tipo de doença também? Tem uma sarcopenia, uma osteoporose, com certeza, porque músculo é extremamente importante para manter os ossos saudáveis, tá? Tem um risco de desenvolver um transtorno de imagem, entendeu? É uma anorexia nervosa, a pessoa se vê, ela está magra, magérrima, mas se vê obesa, né, no espelho. Então, são muitos riscos quando as pessoas vão lá e se automedicam. Doutora Renata, tem algum método para emagrecer de maneira saudável mesmo? Olha, eu vou voltar no que eu comentei anteriormente, que eu lamento frustrar, mas o que a gente tem de evidência científica e clínica hoje é a gente focar no déficit calórico. Mas quando eu falo déficit calórico, naturalmente deve estar a gente pensando assim, meu Deus, não posso mais comer nada, vou tirar arroz, vou tirar batata, vou tirar tudo. Calma, gente, às vezes déficit calórico a gente está falando de algo que nem vai fazer tanta diferença assim no seu dia a dia. Porque quando a gente vai calcular um déficit calórico, a gente está falando ali de 500 calorias inicialmente, que em comida não vai fazer tanta diferença assim. Então, aquilo que eu falei o ponto X da questão é como fazer esse déficit calórico, aí entra o nutricionista para ajudar, porque ele vai conversar com você e saber onde você sente mais fome, qual o seu perfil de alimentação. Até onde você quer chegar, né? O que você pretende, né? Porque às vezes a pessoa quer, eu quero ficar magra na barriga, ou não, no meu braço, não sei o que tem. Tem essa possibilidade? Não de forma compartimentada, porque a perda de gordura ela é sistêmica. É um conjunto. Quando a gente faz o déficit calórico, o corpo ele vai perder gordura. Claro que existem questões genéticas. Algumas mulheres depositam mais gordura no quadril, outra no braço. Mas o meu alerta aqui é quando a gente fala de déficit calórico, não é para sair tirando tudo. Especialmente os carboidratos. Coitados dos carboidratos, né? Hoje não pode nem mais comer batata, não pode nem mais comer arroz. Então, cuidado, porque a palavra ela é um pouco forte, né? Déficit calórico. Parece que a gente vai tirar tudo da vida da pessoa e não é assim. Por isso que o nutricionista ele vai ajudar a fazer o déficit calórico ideal para você, para que você consiga manter esse déficit a longo prazo sem passar fome, que é o que eu falei do como. Só para a gente encerrar e fechar, acho que a dica aqui que a gente deixa para o programa de hoje, para quem está nos acompanhando, é procurar orientação médica, não se basear em dietas milagrosas da internet, nem que alguém falou ou disse. Você tem que procurar orientação médica, acompanhamento multidisciplinar para conseguir chegar, enfim, e buscar saúde, né? Não só no peso ideal. Exatamente, buscar um acompanhamento multidisciplinar com endocrinologista, com nutricionistas, psicólogos também, farmacêuticos para ajudar na aplicação, se possível, é também uma estratégia muito bacana. Então, como é uma doença muito complexa, o tratamento também não vai ser simples. Então, a gente precisa de todos esses profissionais juntos trabalhando para que o paciente receba o melhor.
Tá certo. Chegou ao final do nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui da doutora Renata, também da doutora Elaine e a você que nos acompanhou. Se você perdeu alguma parte, quer rever também outras entrevistas, você já sabe, o nosso programa está sempre disponível no canal do YouTube ou no aplicativo da Panflix para Android ou iOS. E se você tiver alguma sugestão, até um tema que você queira que a gente fale aqui no nosso programa, mande um e-mail para nós. É o saude@jovempan.com.br. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja.